aqui no Brasil a gente está vendo muito sendo falado sobre magnetismo e magia sexual com aquelas pessoas que nem tocam nas pessoas ali, faz as pessoas ali quase que convulsionarem com orgasmos ali, aquele negócio todo. A gente recebeu recentemente aqui o Fernando Liberal. Isso, uma pessoa que também é um deles que faz isso. Aquilo ali pode ser um vampirismo também? Você me coloca em cada situação. Tem Ora, assim, o Fernando Liberal. O Fernando Liberal é só Não, um deles, né? eu falei do Fernando, mas não falando dele em si. É porque tem vários. É pro pessoal de casa entender um pouco referência, né? do que a gente tá querendo dizer. Dessa Não, a parada gente de vê magnetismo e tal. O cara vai lá, treme com a mão assim, a pessoa tá lá se contorcendo no chão ali. Então, tem que entender se aquilo ali tem mais a ver com uma... Gustavo foi experimentado. Gustavo aqui tá atrás aqui da mesa. Nossa, achei que ver como ele ficou. Ficou que parecia um ratinho tomando chumbinho. Parecia um pincherzinho no Nossa, cílio. tava horrível. Nossa, tô brincando. Então, mas isso de fato... mas a pode vampirização? ser sim. Pode ser sim. Tudo que é redirecionamento de energia sexual pode ser considerado o caminho do vesperianismo, tá? Porque, na verdade, você está manipulando aquilo de alguma forma. Agora, veja bem, na magia sexual, nós não usamos apenas os símbolos, apesar dos símbolos serem importantes. Então, na direita nós temos o atame, que simboliza o falos, e na esquerda nós temos o cálice, que simboliza o útero, certo? Nós não apenas utilizamos isto de uma maneira metafórica, ok? Mas nós, de fato, praticamos o sexo. Então, eu vou te dar um exemplo do que seria o ideal entre o feminino e o masculino, tá? Então, aqui eu tenho um pequeno diagrama. Isso aqui eu usei na minha aula, aqui que eu dei, não era sobre sexo, mas era sobre sigilo. Eu usei na minha aula. Então, nós temos aqui, olha, o ar, a terra, a água e o fogo, correto? Então, o masculino, ele está à direita, ele é o ativo. E o feminino está à esquerda, ele é o passivo, tá? Então, só mostrando aqui qual que seria a relação. Todos nós temos masculino e feminino, isto é, independentemente de gênero do corpo, tá bom? E independentemente da sua orientação sexual. Porém, eu preciso falar em masculino e feminino porque nós estamos falando da lei da polaridade, nós estamos falando de magia sexual. Então, qual que seria o primeiro passo? Qual que seria o passo ideal? Os dois se banharem juntos. Os dois com banho de ervas, seja lá o que for, fazer algum banho de ervas, pode ser um banho com rosas, é algo que pode ser interessante nesse momento. O segundo passo na magia sexual é o masculino passar incenso ao redor do corpo dele e do feminino. Então, ele vai incensar o corpo todo. Se vocês quiserem vestir alguma vestimenta, você vai estar nu debaixo da vestimenta, porém você pode colocar, digamos assim, alguma capa durante a cerimônia, alguma coisa que não necessariamente mostre ali que você está completamente nu, aí vai depender da cerimônia, mas ele vai passar o incenso. Por que ele vai passar o incenso? Porque o incenso é considerado masculino, correto? E aí, eles vão fazer o banimento em conjunto. Eu recomendo um banimento que seja um banimento que o seu corpo todo vibre, o corpo dele todo vibre também. Então, qualquer banimento que envolve o uso de vogais. E, obviamente, você pode fazer o uso da fórmula IAO, que, a meu ver, é um dos melhores banimentos já performados, porque ele não apenas bane as energias indesejadas, como ele também, por conta da sua vibração muito intensa e da sua fórmula IAO, ele vai
também energizar, ele vai ser excitatório, então ele é muito bom. Depois disso, ela vai colocar o vinho e ela vai dar de beber a ele e ele vai dar de beber a ela. Não bebo vinho, então você vai beber aquilo que você quiser beber. E se você for uma magista experiente, uma alta sacerdotisa experiente, você também vai colocar algumas gotinhas de sangue ali. Agora veja que gotinhas de sangue ou romãs colocadas no vinho intensificam o trabalho de uma maneira muito intensa. Então você tem que estar preparada para isso, entender as consequências de se colocar o seu sangue menstrual dentro do vinho. Depois disso, depois que ambos tomaram, ele vai acender as velas, que a vela representa o fogo. Ele pode, por exemplo, acender velas específicas que nós usamos no BDSM, que são velas que queimam muito bem. Então ele pode brincar com a vela no corpo dela, ele pode desenhar um sigilo nessa região aqui, se eles ficarem um de frente para o outro, correto? Ele pode desenhar um sigilo com a vela, tá? Com a cera da vela. Ele pode passar a cera da vela. Tem algumas velas hoje em dia que elas derretem e elas são como se fossem uma espécie de hidratante. Então ele pode derreter esse corpo, essa cera e passar no corpo dela. Agora veja, eu estou falando aqui de velas específicas. Você não vai pegar a vela que você comprou no supermercado e fazer isso, porque vai doer, vai arder, ela vai reclamar, ok? Então você precisa ir a lugares específicos. Isso aqui é um pouco mais BDSM, precisa ser consensual, precisa ser explicado tudo. E o quarto passo é a conjunção carnal em si. Mas antes da conjunção carnal, eu recomendo que vocês passem um tempo, que ele e ela passam algum tempo, meditando e sincronizando a própria respiração. Então, o ideal nessa meditação é que você esteja com as mãos assim. Uma mão para cima e outra para baixo. E ele vai estar com uma mão acima da sua e outra para baixo. Porque assim vocês circulam as energias mais facilmente, correto? Se você colocar só suas mãos para baixo e ele para cima, ele é o dominante. Então, ele está direcionando essa energia. Se você colocar suas mãos para cima e ele para baixo, você é a dominante, você está direcionando as energias. Quando usar isso, essa técnica, depende do seu objetivo final, do seu intento final. Mas observe isso, se o sacerdote fizer isso, só ficar assim, é porque ele está sendo o dominante o tempo inteiro, correto? E daí você terá a conjunção carnal. E essa conjunção carnal, ela precisa ser a ideal. Ou seja, vocês precisam gostar daquilo, precisa ser extremamente prazeroso. Não pode ser qualquer... não pode ser algo assim de 2 segundos e você atinge a gnose, tá? Oferta a sua semente e acabou. Não, a oferta da semente, ela precisa ser feita de uma maneira em que a sacerdotisa atinja a gnose antes de você, o que seria o ideal, mas o mais ideal ainda, o que seria o ápice do ápice, o que seria assim, uau, seria vocês atingirem a gnose ao mesmo tempo e com o mesmo objetivo, com o mesmo intento. Então, a intenção, ela teria já sido colocada previamente, correto? Então, a intenção, ela está ali, você precisa ter a sua técnica com o Liber MMM, ele vai te... MMM, são 3 M's. Ele vai te dar as técnicas necessárias para que você consiga manter naquele momento de gnose, aquele momento em que você atinge o ápice da relação, o intento na sua mente. Qual que é a melhor maneira de se manter um intento na mente? Através do sigilo, certo? Por isso que eu digo, você pode pintar o sigilo nos seios dela e no peito dele, ou se ele for por trás, ele colocar nas costas dela, por exemplo, mas aí ela não vai estar enxergando o sigilo necessariamente, mas ela pode ter uma outra representação do sigilo à frente dela, correto? E ambos, ao mesmo tempo, estão direcionando essa energia, estão movimentando essa energia, estão chegando ali, primeiro ela, depois ele, até a gnose,
e aí você tem o intento, certo? Estabelecido. Agora veja que nós não estamos falando de uma conjunção carnal comum. Acontece muito desse momento do ápice, desse momento em que a alta sacerdotisa atingir a gnose, é muito provável, não o tempo todo, mas é muito provável que ela perca os sentidos. Então, aí é que entra a questão do aterramento ao final da conjunção carnal. Que uma vez que ela perdeu os sentidos, cabe ao sacerdote que é experiente ver como trazê-la de volta, certo? Como fazer com que ela esteja aterrada novamente à realidade dela. Então, o sacerdote experiente, ele vai conseguir trazê-la de volta, ele vai se certificar de que a sacerdotisa ela não se desdobrou, porque pode acontecer um desdobramento, pode acontecer dela ter dificuldades muito grandes de retornar, enfim, perca completa dos sentidos, né? E daí eles fazem o aterramento e depois fazem um banimento final. E eu recomendo também às mulheres, às sacerdotisas, que façam também o banho de assento depois disso, certo?